Termina no próximo sábado o prazo para empregadores se inscreverem no Simples Doméstico. O cadastro é necessário para atender à nova legislação que regulamenta o trabalho doméstico. O Simples Doméstico é uma ação conjunta entre Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Ministério da Previdência e Ministério do Trabalho para facilitar o cumprimento dos direitos trabalhistas de empregadas e empregados domésticos. Com uma só guia, ficou possível pagar todas as contribuições e encargos da categoria, como Previdência, o Seguro de Acidentes, o FGTS e o Seguro-Desemprego. O cadastro de empregadores e empregados deve ser feito pela internet no site E-Social. Depois de fornecer seus dados e dos empregados contratados até setembro deste ano, o empregador poderá emitir a guia para o pagamento dos encargos. Até agora, segundo a Receita Federal, pouco mais de 695 mil empregadores e 630 mil empregados aderiram ao sistema. A data de vencimento do Simples Doméstico é 7 de novembro. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Fernando Amazonas da Silva, que é especialista em direito trabalhista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, primeiramente, explica para a gente o que é esse Simples Doméstico, qual a diferença do Simples Nacional que a gente conhecia? Bom, o Simples Doméstico, ele surgiu com a emenda constitucional das domésticas, a chamada PEC das domésticas. E aí ficou um tempo sem regulamentação essa emenda e agora o governo editou a Lei Complementar 150 e nela trouxe essa questão do E-Social, que ele unifica todos o FGTS e toda a tributação que envolve essa relação de emprego entre o empregador doméstico e a empregada doméstica. E ao passo que o Simples Nacional, ele é a unificação dos impostos que são devidos para as microempresas e empresas de pequeno porte. Quais são os direitos que são unificados e recolhidos unicamente nessa guia? Bom, nessa guia, o empregador vai recolher o INSS do empregado e do empregador e também vai recolher o FGTS, também, e o seguro indenizatório do FGTS, no caso. E também, dependendo do caso, de quanto o empregado receber, ele também vai fazer o recolhimento do imposto de renda desse empregado. Quais são as alíquotas, os percentuais aí, que devem ser recolhidos tanto pelo empregador como pelo empregado? Bom, no caso, quem vai recolher tudo vai ser o empregador. E aí, no caso, a alíquota do INSS e do FGTS são na razão de 8% sobre a remuneração. E a indenização, o fundo indenizatório do FGTS vai ser na razão de 3,2%. E o seguro acidente também, que vai ser recolhido, vai ser na razão de 0,8% da remuneração. Como a pessoa que está interessada tem que fazer aí, né? Vence o prazo agora no fim de semana, como ela faz esse cadastro? Bom, no caso, o cadastro, ele é feito pelo site, que o endereço é www.esocial.gov.br e aí lá é bem intuitivo o site, você começa com o cadastro do empregador, e lá o empregador vai informar o número dele, o CPF, e no caso também informa os últimos dois recolhimentos do imposto de renda. No caso, se o empregador não recolheu o imposto de renda, ele vai informar só o título de eleitor, e aí, ao passo que o empregador fez o cadastro, ele vai começar o cadastro do empregado. E lá ele vai informar o CPF do empregado, a nacionalidade do empregado, o número do NIS do empregado, e a partir desse cadastro, e aí ele vai poder gerar uma guia, que é onde vão estar inclusos todos esses valores. O primeiro pagamento vence dia 6 de novembro, é isso? No caso, a lei estipula que o vencimento será todo dia 7. No caso, como esse mês o dia 7 caiu no sábado, a legislação estipula que você tem que adiantar esse prazo. E aí, no caso, como sexta-feira é o dia anterior, o primeiro dia útil anterior, então vai ser feito o recolhimento no dia 6 de novembro, esse mês. Tá certo, doutora. A gente tem algumas outras dúvidas a serem tiradas a esse respeito sobre esse assunto. Eu só peço um minutinho para o senhor, a gente vai para o intervalo e já volta. Ok.
Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Fernando Amazonas da Silva, especialista em direito trabalhista, que hoje conversa com a gente a respeito dos recolhimentos das alíquotas do simples doméstico que tem que ser feito agora até sábado, né? Empregado doméstico que trabalha menos de 25 horas semanais, ou seja, tem uma jornada parcial, ele tem uma alíquota diferente? Não, apesar do empregado doméstico trabalhar menos, a contribuição dele permanece a mesma. Então, as alíquotas não mudam, são aquelas mesmas que eu informei. Por exemplo, se uma pessoa está empregada agora, mas o empregador dela pretende demiti-la agora em outubro, tem que fazer alguma coisa em relação a isso? Como é que fica esse vínculo? Bom, o vínculo permanece o mesmo. O que acontece? Como a relação deles é anterior à exigência da lei, o empregador que já tinha optado pelo recolhimento do FGTS, ele vai fazer o recolhimento da mesma forma e a rescisão ele vai calcular pelo mesmo site que ele emitia antes a guia do FGTS. Então, ele faz o mesmo procedimento antigo. Então, não tem alteração nenhuma com relação a isso. O que vai mudar é se ele demitir o empregado doméstico após esse período. E aí que o cálculo vai ser por meio do próprio sistema que você gera lá, informa a saída do empregado doméstico e vai calcular pelo sistema mesmo. E o empregador que já tem um funcionário em casa, um empregado doméstico há muitos anos, como é que ele faz agora? É o mesmo procedimento? É o mesmo procedimento, ele vai começar a adotar, porque o que acontece? Antes, o vínculo era facultativo, ele optar pelo recolhimento do FGTS e de todos os demais encargos. Então, como a partir só de agora, dessa novo período de outubro, dessa competência de outubro que ficou devido, ele só precisa recolher a partir de agora, que antes era facultativo. Então, permanece o mesmo e aí é a partir de agora que geram os efeitos dessa vinculação ao novo regime. Quem não regularizar a situação, tem alguma punição? Bom, por enquanto, a lei não prevê nenhuma punição para quem não adere até essa data de agora. Mas, no caso, aí o empregador acaba descumprindo a lei. Ele não tem uma multa aplicável, mas ele acaba descumprindo a lei. Pode gerar uma ação na justiça. Pode gerar uma ação e o empregado vai acabar buscando seus direitos e provavelmente vai conseguir, porque o empregador aí, nesse caso, está agindo contra a lei. A única multa que a lei prevê é no caso de você atrasar o pagamento. Se você não pagar no dia, nesse mês, por exemplo, que é no dia 6, não efetuado o pagamento, já inclui a multa e os juros de mora, nesse caso. Tá ótimo. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos das dúvidas. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Boa tarde.